Bom, conversar agora um pouco com vocês sobre o que que é o câncer coloretal metastático. Então, o câncer coloretal, assim como outros tumores, quando eles são metastáticos, geralmente o tratamento é o que a gente chama de paliativo, ou seja, o tratamento ele não cura, não elimina a doença, mas não é por isso que ele não trata. Então, muitas doenças são assim. Quem tem pressão alta recebe um tratamento paliativo, porque os remédios da pressão não curam. Quem tem diabetes também trata a vida toda com remédios que controlam a doença. E quando o tumor é metastático, muitas vezes os tratamentos são de controle e não curativos. Em algumas exceções, eu vou falar algumas aqui no coloretal. Mas os tratamentos funcionam, prolongam a vida dos pacientes significativamente, melhoram os sintomas, reduzem o tamanho do tumor. Então, são tratamentos que valem a pena fazer. E antes de começar falando desses tratamentos, eu queria dizer que assim, a oncologia hoje é a área da medicina que tem o maior investimento de pesquisa. Então, o que a gente fala hoje de tratamentos e efeitos deles e benefícios é hoje. Amanhã tem coisas novas e cada vez mais tem remédios novos entrando em diversos tipos de doença e câncer coloretal é uma delas. Então, tem vários remédios novos chegando com resultados que devem melhorar ainda mais a sobrevida dos pacientes. Então, quando a gente está diante de um paciente com câncer coloretal metastático, eu mencionei isso em algum dos vídeos, a gente está falando de um nome, câncer coloretal, para várias doenças diferentes. Então, não dá para tratar todos os pacientes da mesma forma. Existem alguns exames, algumas características do tumor que precisam ser conhecidas para a gente poder desenhar as estratégias de tratamento. Então, alguns exemplos. Se o tumor tem metástase, mas é uma metástase com pouco volume, que a gente chama, então, tem algumas poucas lesões no pulmão ou no fígado, muitas vezes o tratamento é cirúrgico. Se der para operar, vai operar. Isso se complementa com a quimioterapia, seja depois da cirurgia ou antes, mas em alguns casos que opera a metástase, o paciente fica curado. Em alguns casos não, mas também prolonga bastante a vida das pessoas. Então, vale a pena. Tem um efeito muito positivo. Por isso é importante o tratamento de pacientes com câncer coloretal ou com vários tipos de doenças oncológicas em câncer center. Eu trabalho numa e posso dizer, a gente discute os casos semanalmente, com equipes multidisciplinares, com cirurgião oncológico, com radioterapeuta, outros oncologista, radiologista, radioterapia, radiologia intervencionista, endocrinologia, medicina nuclear, todo mundo junto tentando discutir e propor o que é a melhor estratégia. Mas fechando um parênteses, se dá para operar, opera, complementando aí com a quimioterapia. Se naquele momento não dá para operar, muitas vezes a gente faz a quimioterapia mais intensa para tentar reduzir o tumor e aí operar. Essa é uma outra estratégia. E as estratégias de tratamento de remédio, de tipo de quimioterapia, remédio molecular, etc., ela vai variar se o tumor nasceu do lado direito ou esquerdo do intestino. Então, hoje a gente sabe que os tumores do colo direito e do colo esquerdo são diferentes em origem, molecularmente e resposta ao tratamento. Isso porque quando a gente é feto, né, na barriga da mãe, a origem do intestino no bebê, ela é diferente, ela vem de pontos diferentes, se é do lado direito e do lado esquerdo. Então, de um lado vai para formar o intestino do lado direito, e um outro ponto do bebê, vamos dizer assim, vai para formar o lado esquerdo do intestino. Então, são doenças e comportamentos diferentes, e os tratamentos mudam. Então, tem alguns tratamentos que se faz e tem um bom resultado em tumores que se originam do colo esquerdo, do parte esquerda do intestino, incluindo o reto, mas não funcionam se o tumor se originou do lado direito, por exemplo. Isso é importante. Além disso, a gente precisa saber o perfil molecular do tumor. Isso é padrão. Então, o que se faz? Na biópsia, no próprio material da biópsia, não é um novo exame, se extrai o DNA das células do tumor e se faz uma análise de alguns genes que, sabidamente, estão envolvidos no desenvolvimento do câncer coloretal e que vão ajudar a gente a dizer melhor o tratamento. Quais são esses genes? É o gene chamado RAS, o gene chamado BRAF, V600E. A gente olha se tem uma proteína chamada HER2 e a gente olha se tem a instabilidade de microsatélites. Isso o que que é? Isso é um exame que se faz, não é uma mutação, inicialmente, a gente faz um exame de imunohistoquímica,
que é o quê? É olhar na biópsia se tem umas proteínas presentes que foram produzidas por 4 genes. São chamados genes de reparo de DNA, ou em inglês, mismatch repair. Se eles estão presentes, significa que essa parte, essa maquinaria do DNA está preservada e funcionante. Se uma delas não está presente, dessas 4 proteínas, a gente fala que tem um defeito em algum desses genes. Isso leva a esse fenômeno molecular, vamos dizer, que chama instabilidade de microsatélites. Se isso está presente, e é raro, acontece em mais ou menos 3% dos casos, a gente precisa saber por quê. Porque esse câncer coloretal pode ser hereditário, isso é importante para saber sobre a família, os filhos, os irmãos, parentes próximos, mas se a pessoa tem um câncer coloretal metastático com instabilidade de microsatélites, está aprovado o uso da imunoterapia. E aí a imunoterapia, mesmo numa doença metastática, pode ser curativa, em alguns casos. Então, isso é uma mudança de paradigma, é uma das maiores descobertas da década, a imunoterapia para o câncer como um todo. E no câncer coloretal, com essa alteração, estabilidade de microsatélites, a gente tem a aprovação da Anvisa para fazer a imunoterapia. A imunoterapia é um soro que aplica na veia, e é um medicamento uma classe de remédios completamente diferente da quimioterapia, porque elas estimulam o sistema imunológico do paciente a combater o câncer, e não ela ir direto e atacar a célula do câncer. E a gente vê pacientes que a doença desaparece, eles se curam. Então, é muito, muito importante ter esse exame, esse rastreamento na biópsia, porque isso vai definir o início do tratamento. A maioria dos pacientes, o tumor não tem essa alteração. Aí a gente precisa saber essas mutações, RAS, BRAF, porque tem remédios específicos que funcionam num grupo e que não funcionam no outro. Hoje já tem remédios específicos que inibem essa mutação, uma mutação específica desse gene RAS, tem remédios específicos que inibem a mutação, que inibem, né, a ativação desse gene quando ele está mutado, chamado BRAF. Então, tem remédios contra a mutação do BRAF, tem remédios contra a mutação específica do CARAS. Então, precisa saber. E aí, se a gente não sabe isso, a gente não consegue, muitas vezes, direcionar o melhor tratamento para o paciente e ter o melhor resultado. Então, isso é muito importante. Isso é feito de rotina pelos planos de saúde, muitos serviços de SUS, isso também é feito, né? Mas é importante vocês saberem para questionar o médico. Então, o que a gente leva em conta quando vai iniciar um tratamento para um paciente com câncer coloretal metastático? Perfil molecular, se tem a mutação RAS, BRAF, a instabilidade em microsatélites, ou essa proteína chamada HER2, isso é importante. Se o tumor nasceu no colo direito ou do lado esquerdo, e se tem alguma perspectiva de se operar, ou agora, naquele momento, ou se a gente der uma quimio mais forte, um tratamento mais forte, se ele pode reduzir a ponto de operar. E aí os tipos de tratamentos. Então, a gente tem a quimioterapia mesmo, que é a base do tratamento, tem os chamados regimes que chama quimioterapia FOLFOX, FOLFIRINOX, CAPOX, FOLFIRI, né? Tem os remédios de alvo molecular, que não é nem quimioterapia e nem imuno, são remédios que foram desenvolvidos especificamente para alterações moleculares do tumor. Então, eles vão no alvo molecular, que se chama droga de alvo molecular, e aí a gente tem drogas inibidoras de BRAF, inibidoras desse CARAS, são tipo CARAS 12C, a gente tem os chamados anticorpos anti-EGFR, que são anticorpos que se usam principalmente em tumores do lado esquerdo, que tem um resultado, potencializam muito a quimioterapia, tem um resultado muito bom em reduzir o tamanho do tumor e prolongar a vida dos pacientes. E a gente tem alguns outros anticorpos, como o bevacizumab, que auxilia no resultado também. Então, tudo isso é muito importante para saber a estratégia de tratamento. A estratégia sempre é prolongar o máximo de vida da pessoa, preservando a qualidade de vida dela. Então, durante o tratamento é muito comum precisar, às vezes, interromper um pouco, ajustar a dose, enfim, fazer algumas manobras aí para que o paciente se sinta bem, a gente trate a doença sem maltratar o paciente, tá? Então, isso é só um resumo das estratégias de tratamento, mas lembrando que coloretal é uma doença heterogênea, tem vários fatores que levam em conta o tipo de tratamento que vai ser utilizado. E, além disso, como eu falei no começo, tem muitas pesquisas vindo, tem imunoterapias novas que devem ser
lançadas talvez em 2025 ou começo de 2026, e tem novas terapias moleculares. Então, é importante também perguntar para o seu médico a disponibilidade de pesquisas clínicas. Então, nos cancer centers, no Camargo, por exemplo, tem estudos clínicos com drogas novas chegando. Então, vale a pena sempre perguntar, porque às vezes o paciente pode se beneficiar e muito de um remédio, de uma inovação dessas, né?